ciência está presente na história do Brasil desde os primórdios, ajudando a conhecer a fauna e a flora, demarcando e conhecendo o território e curando doenças. São os vestígios materiais, como os documentos, instrumentos científicos e as fotos, que ajudam a conhecer essa história. Essa é a função do Museu de Astronomia desde sua fundação em 1985. Preservar o patrimônio, pesquisar e disseminar a história da ciência e tecnologia no Brasil. O Museu de Astronomia e Ciências Afins trabalha em 3 grandes áreas. Uma é a preservação de acervos de ciência e tecnologia. São instrumentos científicos, objetos que foram importantes na pesquisa científica no Brasil, ou documentos, fotos e mesmo o acervo arquitetônico, ou seja, prédios, construções, marcos. Esse acervo é estudado, é preservado e colocado à disposição de pesquisadores. O museu fica num campus no alto do Morro de São Januário, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, uma área de 40 mil metros quadrados, em que foi construído na década de 20 para ser sede do Observatório Nacional. Então aqui ele vai encontrar cúpulas de observação, telescópios e ver como era um observatório astronômico muito característico do início do século XX. Para muitos visitantes, a descrição de entrar numa cúpula de observação, olhar o céu pelo telescópio, é uma experiência indescritível. O museu também hoje desenvolve atividades de ensino. Nós temos um curso de mestrado em Museologia e Patrimônio, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e é o único curso em museologia na América do Sul. O MAST atua na ampliação do acesso da população ao conhecimento científico, como forma de fortalecimento da cidadania e inclusão social. É por isso que mantemos uma programação especial, com exibição do seu acervo permanente e exposições temporárias. A divulgação de ciência, tecnologia e sua história é uma das principais atividades aqui do Museu da Astronomia. E a gente procura fazer isso utilizando diversos recursos, como, por exemplo, exposições de longa duração, exposições temporárias, atividades educativas voltadas para o público geral, cursos de formação continuada para professores, e, além disso, a gente procura privilegiar diversos tipos de público. Atualmente, no MAST, a gente tem basicamente 3 tipos. O público de visitação espontânea, que são pessoas que vêm visitar o museu com recursos próprios. Temos aquilo que a gente chama de público de visitação programada, que são basicamente escolas que visitam o MAST regularmente durante o ano letivo. E temos um projeto de inclusão social que deu origem a um novo tipo de público, chamado público de visita estimulada, que são basicamente populações advindas de comunidades carentes da área metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Mas o que mais pesa no meio desse processo é o que a gente tem em mente como objetivo principal. A gente entende que a educação científica, atualmente, não tem mais sentido dela se ater exclusivamente à escola. Então, outras instituições, como, por exemplo, o Museu de Ciência e Tecnologia, devem se somar nesse esforço para divulgar a ciência para o público geral. Então, a gente tem feito isso ao longo dos 25 anos de existência, usando diversas mídias para fazer isso e sempre associando ações concretas de divulgação à pesquisa. Então, a gente entende que divulgar a ciência no Brasil é uma
tarefa muitíssimo importante. Nesse sentido, o MCT tem contribuído muito para isso e, ao mesmo tempo, até mesmo com a intenção de gerar políticas públicas para a área. A gente imagina que algumas dessas experiências poderiam ser utilizadas como norteadoras de práticas de divulgação científica no país. As atividades educacionais se tornam ainda mais estimulantes quando se pode entrar numa cúpula do início do século XX totalmente restaurada e sentir-se um astrônomo. O Museu de Astronomia e Ciências Afins ele é guardião de um patrimônio cultural relacionado à ciência e tecnologia muito valioso para o país. Dentro desse patrimônio, nós podemos destacar o conjunto de edificações tombadas pelo patrimônio histórico, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e o conjunto, a coleção de instrumentos científicos que provém de diversos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Todo esse acervo, seja arquitetônico, seja um acervo museológico, ele precisa passar, evidentemente, por um processo de proteção, de preservação, incluindo a pesquisa, a conservação e a documentação. Em relação à conservação, as edificações, os pavilhões, onde estão situados os instrumentos originais, os instrumentos de astronomia, eles têm passado sistematicamente por procedimentos de manutenção e alguns, quando necessário, também de restauração. A mesma coisa se relaciona aos instrumentos científicos. Nós temos um sistema, na verdade, um programa de manutenção e de conservação sistemático dos objetos, que a cada 2 anos são higienizados, e aqueles poucos objetos que apresentam uma situação mais grave em termos de conservação passam por um processo de diagnóstico e, então, de estabelecimento de um procedimento de intervenção mais aprofundado que a gente denomina de restauração. Alguns casos, nós podemos citar até o momento, foram essa própria luneta, que vocês estão vendo aqui, a luneta equatorial de 21 centímetros, a luneta equatorial de 32 centímetros, o Círculo Meridiano de Goutier, um teodolito astronômico, e nós estamos começando um trabalho agora com um círculo meridiano produzido por um fabricante alemão denominado Bamberg. Nesse momento também, em relação às construções, nós estamos no processo de restauração do pavilhão dessa mesma luneta que vai começar o restauro, que é o pavilhão da luneta meridiana Bamberg. O MAST conta ainda com laboratórios de restauração de papéis e arquivo para o acervo de cientistas. Uma das linhas de ação do Museu de Astronomia e Ciências Afins é a preservação de acervos. E aqui no Laboratório de Conservação e Restauração de Papel é feita uma parte desse trabalho. Aqui nós higienizamos o acervo e fazemos o acondicionamento para que este acervo possa estar disponível ao usuário. E também são realizadas pesquisas específicas na área de papel. Um dos objetivos principais do Arquivo de História da Ciência do MAST é o tratamento com arquivos pessoais de cientistas. Nós recebemos por doação documentos que estão ou na casa do cientista, de pesquisadores, ou com a família, que em geral são documentos que ficam desconhecidos ou inacessíveis para a pesquisa histórica. Recebemos esses acervos, tratamos, organizamos, identificamos e produzimos instrumentos de busca para pesquisa e base de dados que nós mantemos na internet, no nosso site. E é um trabalho muito interessante, porque com isso o MAST cria novas fontes de pesquisa para a história da ciência. São fontes que nós criamos que ficam, em geral, elas ficam desconhecidas do público. Conhecer a história da ciência e da tecnologia desenvolvidos no Brasil. Muitas vezes se imagina que o Brasil tem uma história muito recente de ciência e tecnologia, quando, na verdade, nós vamos ver, desde o período da colônia, atividades relevantes em ciência e tecnologia. Nesse belíssimo prédio histórico no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o MAST trabalha para resgatar, manter e divulgar as coleções científicas e os acervos dos grandes cientistas brasileiros. Venham nos conhecer. Afinal, um museu não existe com um fim em si mesmo. Ele existe para a sociedade e é para vocês que estamos de portas abertas. Venham ficar mais perto da ciência. Visite o nosso site www.mast.br e fique por dentro de toda a nossa programação.